Olá, nono ano. Estamos juntos aqui novamente para dar continuidade à nossa matéria. Vamos falar um pouquinho agora sobre substâncias, certo? Substâncias são grupos de moléculas iguais. Até aí tudo bem. Cada molécula pode ser formada de um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Lembra? Elementos da tabela periódica, certo? Substâncias, misturas, reações químicas. Substâncias simples. Certo? As substâncias simples elas podem ser monoatômicas, diatômicas ou triatômicas. E elas são formadas por um único elemento. Professor, como assim? Não entendi. Por um único elemento. Quando eu digo para você gás oxigênio, gás oxigênio, ele é composto somente por oxigênio, certo? Somente um elemento químico, oxigênio, O2. Certo? Então ele é uma substância simples diatômica, porque ela possui dois átomos de oxigênio. Quando eu digo que ela é monoatômica, ela possui somente um átomo daquele elemento. Como por exemplo, o hélio. Você lembra que a gente estudou os gases nobres? Os gases nobres, elas não precisam estar ligadas a nada para estar estável. Lembra? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, que nós vimos que os elementos que são terminados em 2 e 8, eles são estáveis, eles não precisam estar ligados com outros para ficar estável, né? Então, triatômicos são elementos que precisam de três átomos de um mesmo elemento para estar estável, como por exemplo a camada de ozônio. A tão famosa camada de ozônio são três átomos de oxigênio ligados entre si. Então, são substâncias simples, aquelas que ela possuem somente um elemento da tabela periódica e elas que se ligam entre si ou não precisam estar ligadas a nada para estar estável. Então, isso é uma substância simples. Já as compostas são aquelas que precisam de um outro elemento para estar ligado para estar estável, certo? Precisa de um outro elemento da tabela periódica, assim como a água. Tão simples, H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. São dois elementos da tabela periódica que ligados formam uma molécula composta, uma substância composta. As monoatômicas, nós temos alguns exemplos aí. O gás hélio, ferro, alumínio, que são encontradas na natureza nessa sua forma. Ela não precisa ser criada em laboratório para você encontrar somente o átomo de ferro, somente o átomo de alumínio. E você não encontra ela ligadas a outros. Certo? Você consegue encontrar ela no seu estado primitivo, no seu estado único, um elemento sozinho. Os diatômicos, como eu já tinha explicado, o oxigênio, por exemplo, que forma o gás que nós respiramos, o O2, são duas moléculas de oxigênio ligadas formando uma substância simples, diatômica. Camada de ozônio, triatômica. Substâncias compostas. As substâncias compostas nós temos o CO2, né? O gás que nós expiramos, que nós tiramos do nosso corpo. Não só isso, como também na queima de qualquer material você gera CO2. Isso é um fato interessante. Você sabia que o fogo, eles utilizam do oxigênio para se alimentar, gerar energia, aumentar a sua intensidade e nessa que ele aumenta a sua intensidade, ele libera CO2, gás carbônico. Então, para você ter energia, isso daí fica de dica, de curiosidade, para você ter energia, você precisa de oxigênio, né? E alguma fonte de calor. Assim você gera fogo. O sal também, lembra? Nós vimos NaCl, né? Cloreto de sódio.
O sal de cozinha também é uma substância composta, porque ela é composta pelo átomo de sódio e o átomo de cloro. Misturas. Vamos lá. As misturas elas podem ser divididas em duas: em homogêneas e heterogêneas. Como os nomes já dizem, mistura nada mais é do que uma mistura. Você pega e junta duas coisas, né? Ou mais, até mais. As misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Homogêneas é que ela é uma única forma. Então, se eu mistura água e sal, você, dentro de um copo, por exemplo, se você mistura pouca quantidade de sal com a água, vai ser uma mistura homogênea, porque ela vai estar somente o líquido. Você só vai ver o líquido, você não vai ver as pedras de sal. Então, isso é uma mistura homogênea, quando você consegue somente enxergar uma das composições que tem dentro daquela substância, né? Daquela mistura. O leite com Nescau, por exemplo, você só vê aquele líquido amarronzado, você não consegue separar, ver separado o leite e ver separado o Nescau. O café com leite são tipos de misturas homogêneas que você só consegue enxergar um, certo? Você só vê uma única forma. Isso é uma mistura homogênea. Então, se você só consegue enxergar uma forma, a mistura heterogênea, você consegue enxergar mais do que uma. O que acontece nas misturas heterogêneas? As misturas heterogêneas, elas possuem uma peculiaridade. Geralmente, as misturas heterogêneas, elas não se misturam por certos tipos de propriedades, como a água e o óleo. A água e o óleo, eles não se misturam porque o óleo e a água possuem densidades diferentes. O que é densidade? Densidade nada mais é do que o quão junto aquele lá nível atômico, o quão junto as suas moléculas estão perto umas da outra, coladas uma com a outra. Quanto mais perto, mais denso é o material. Por que você joga um pedaço de ferro na água? Esse ferro vai afundar. Porque o ferro é muito mais denso do que a água. O chumbo também. Você lembra que a gente viu o peso por molécula do chumbo na nossa unidade? Do ferro, que cada um era mais pesado do que a outra? Então, para isso que serve a densidade, o peso dela. No mesmo volume, por exemplo, se nós pegamos essa caneca daqui cheinha de água, nós tiramos esse líquido e enchemos ela de mercúrio, por exemplo, o mercúrio vai ser dezenas de vezes mais pesado do que a água. Então, se essa água iria possuir 50, 100 gramas, essa caneca de água, uma caneca dessa de chumbo pode chegar a 12, 13, 14 quilos. Certo? Lembra que eu falei com vocês que aquela pequena barra de ouro que a gente vê em filme, pessoas pegando com facilidade, aquilo possui mais de 24 quilos e que não deveria ser pego dessa forma no filme? Então, isso que significa densidade? É a quantidade de moléculas juntas, certo? Em um único elemento e que deixa mais pesado. Então, como podemos ver, a serragem, a água e a areia, elas não se misturam e ambas possuem densidades diferentes. Se eu coloco isso em um copo, o que vai acontecer? O que é mais pesado vai para o fundo, o que é mais leve vai ficar flutuando. E a água, que tem a densidade média entre eles, vai ficar no meio. Certo? Trabalhinho para vocês, gente. Eu quero que vocês leiam. Tem ajuda para vocês no livro de vocês. Vocês podem pegar isso daqui na internet. Eu quero todos os métodos de separação de mistura. Existem vários, tá? Eu quero que você pegue no seu caderno, vai numa folha de vocês, no conteúdo da nossa matéria, e escrevam a lápis mesmo, tá? Quando voltar, quando nós estivermos juntos, irei corrigir. Abraço, até a próxima.